Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, eu espero que você esteja bem. Para quem não me conhece, sou Lohana Damares, acadêmica do curso de Ciências Contábeis pela UFGD e através da disciplina de Laboratório de Práticas Fiscais e Trabalhista, hoje vou estar falando um pouquinho sobre a parametrização de recursos humanos. Essa parametrização ela é importante porque no decorrer de toda a empresa, são esses cálculos que vão ser preenchidos nesse parâmetro que vai ser embasado para fazer os cálculos da folha de pagamento, 13º e outras abas importantes da empresa. Para conseguir acessar essa aba aqui de parâmetros, para você colocar todos os dados da empresa ser preenchido, você vai ter que fazer conforme a aula anterior. Você vai clicar na aba de controle e aí depois você vai clicar na opção parâmetros. Quando você clicar lá, ele vai abrir essa janela aqui, que vai te exibir oito guias, né? Que são as aqui: geral, regime, arredondamento, adiantamento, 13º salário, férias, contabilidade e honorários. E dentro dessa geral, ele vai estar te exibindo essas outras aqui: essencial, cálculo, unidade de cálculo, personaliza e informações. Dentro dessa essencial, vai ter então ali essas outras abinhas de configuração de envio, geral, entidade beneficente e contratações. Quando você está fazendo o cadastro da parametrização pela primeira vez da empresa, ele vai estar te exibindo essa abinha aqui, parâmetro não cadastrado para esta empresa. É só você clicar em OK e continuar preenchendo normalmente. Bom, então quando você acessa ali, né, a aba de geral, clica na primeira parte ali da guia e-social, configurações de envio, você vai clicar ali na primeira parte, então, que é geral. Aí você vai clicar em gerar e-social e você vai estar preenchendo ali conforme os dados da empresa. Tipo de ambiente, vai estar escolhendo se é um ambiente de testes, você vai fazer um teste com o preenchimento do e-social, ou se vai ser realmente o ambiente oficial para ser encaminhado esses dados para que seja calculado ali as informações, tudo enviado para o e-social. Então, você escolhe ali o tipo, ambiente oficial. Se for o ambiente oficial, ele já vai aparecer essa parte aqui, empresa já enviada anteriormente. Então, você vai colocar se sim ou se não. Vai preencher também a competência do início da utilização desse banco de dados, no caso a data. Você vai colocar ali, isso só vai aparecer se for sim, tá? Vai colocar o tipo de certificado digital, o contador, o tipo de centralização, se a empresa ela é centralizada ou se ela é centralizadora. Vai colocar ali a inscrição do emissor, no caso o tipo, se é CNPJ, se é CPF e o número correspondente. Vai marcar a opção possui a empresa centralizadora em outro banco de dados, caso ela possua isso. E pode também estar marcando se não enviar eventos de saúde ao STT, né, de segurança do trabalho, a partir da data tal. E aí, se no caso for marcado como ambiente oficial, vai estar abrindo ali essa opção de você clicar no faseamento. Esse faseamento você vai colocar então a data inicial que ocorreu ali os eventos para você enviar para o e-social. Então você vai colocar a tabela, o faseamento, não periódico, a data dos periódicos, os eventos de saúde e segurança no trabalho e se você quer enviar isso ou não a partir de qual data. Se você não quer enviar, você coloca a partir de qual data que você não quer estar enviando. Então, passando para o próximo passo, ali na guia geral e social e passando para a guia geral novamente, ali você vai estar preenchendo conforme a classificação tributária da empresa. Se você tiver na dúvida, você pode estar clicando nessa abinha aqui e ela vai estar te mostrando como se fosse uma tabela com várias opções de enquadramento da empresa ali que você pode estar verificando aonde você se enquadra.
Então, ali a gente vai marcar se a entidade ela é uma cooperativa, se é construtora, se ela optou pelo registro eletrônico dos empregados, se possui algum acordo internacional para isenção de multa, se é um produtor rural, se é uma entidade sem fins lucrativos, se a empresa ela se trata de um trabalho temporário, se calcula o FUNRAL sobre a folha de pagamento. Isso só é calculado ali se ali nessa parte ali da classificação tributária for colocada como produtor rural de pessoa jurídica ou consórcio de produtores rurais ou pessoa física, você vai estar colocando ali também o número do registro do Ministério de Trabalho e você vai estar colocando, se no caso for um trabalho temporário, e você vai estar marcando ali possui situação especial se a empresa ela se enquadrar nessa situação. A gente passa para a próxima parte, então, sobre a entidade beneficente, que só vai aparecer essa aba, essa opção, se aqui na classificação tributária você colocar essa classificação de uma entidade que recebe benefícios ou ela é isenta de alguns impostos. Então, você vai estar colocando o número do ministério, né, que concedeu esse benefício, a lei que foi regida, o número do certificado da lei, a data da emissão desse benefício, data de vencimento, se for para ter renovação, então o seu número, a data de renovação, a data do dole, que no caso a publicação feita no Diário Oficial, a página do dole e assim por diante. E por último, aqui da aba do E-Social, vamos ter a guia de contratações. Essa guia de contratações você vai colocar se dentro do seu quadro de funcionários houver uma pessoa com deficiência física. E daí você vai colocar ali a contratação da pessoa com deficiência, né, dispensado conforme a lei e o número do processo judicial, enfim. Saindo então daquele quadro do E-Social, a gente parte para a parte do cálculo. Então, você vai colocar a competência atual da empresa, a data, a situação do E-Social com as informações, né, que vai ser utilizada, o tipo da folha atual, ali você vai colocar se é uma folha mensal, semanal, etc. O uso da rúbrica da empresa, se ela tiver ou se ela for usar de uma outra, e discriminação do descanso semanal remunerado. Se você colocar sim, você vai abrir essa abinha aqui e ele vai estar te levando para essa parte aqui para você discriminar esse valor, então, por categoria. Se você quer diaristas, semanalistas, horistas, estagiários, se é diurno, se é noturno, se vai marcar todas, ele vai considerar todas essas partes aqui. Voltando então para essa parte, você vai colocar ali o lançamento de horas, se vai ser por minutos ou decimais. Também ali no cálculo da proporcionalidade, você vai colocar conforme dias do mês, então ele vai estar colocando sempre dos 30 dias, né? Tem as duas opções, você colocar sempre 30 dias ou conforme dias do mês. Se você colocar conforme dias do mês, você vai clicar aqui, ele vai estar gerando essa aba aqui para você colocar mensalista, tarefeiro, comissionado e considerar as horas de faltas do total do mês do empregado. Que ele vai estar colocando ali então o cálculo de proporcionalidade da entidade conforme os números de dias do mês. E daí você volta para essa parte aqui. Essa senha você vai estar informando. Aí você vai colocar a opção de calcular o salário do mês da alteração salarial da forma proporcional à data de alteração. No caso, a data que foi realizada a alteração salarial. Você vai colocar ali, você vai efetuar o cálculo previdenciário, vai estar preenchendo todas essas partes. E no quadro, aqui trabalha com, você vai estar colocando se é folha de professores, se sim ou se não, se é uma folha semanal, se sim, no caso,
Também vai ter ali rateio por serviço, você vai colocar a partir de qual data e o tipo de rateio que vai ser utilizado, no caso conforme o total de dias de cada serviço ou conforme o período em cada serviço. Ok, no caso aqui, a gente passa então para a unidade de cálculo e para que seja aberto uma nova aba, para que seja gravado ali, né, uma nova vigência, você vai clicar nessa opção aqui, nova vigência, e ele vai estar informando esse quadro. Aí aqui você vai informar a data de início da vigência, você vai colocar uma breve descrição do período inicial, né? Você vai colocar ali também, selecionar a opção para unidade de cálculo conforme unidade de rúbricas, que vai ser lançado, então, né, conforme as rúbricas, ou conforme categorias. Aí você vai estar ali informando a quantidade de horas em cada uma das categorias. No caso, ali, mensalistas, semanalistas, tarefeiros, contribuintes e etc. Enfim, e aqui depois a gente tem aqui também a opção de excluir vigência, no caso se você fez algo errado, se você, sei lá, quer excluir mesmo, você vai clicar em excluir vigência. E aqui a gente tem a próxima etapa, que é o quadro de personaliza. Aqui ele também vai abrir vários quadros aqui, né? Vai abrir 3 quadros e depois vai estar abrindo 6 quadros aqui, 6 guias diferentes. Então, no geral, você vai estar ali selecionando o que vai de acordo com a empresa. Igual ali, calcular diferente de contribuição sindical devido à alteração salarial. Se for o caso, você seleciona. Quando você seleciona essa, automaticamente libera essa, que quer calcular a diferença então dessa contribuição com antecipação salarial. Não permitir salário contratual abaixo do piso salarial, efetuar lançamento de rúbricas por serviço. Aqui ele só vai estar possível para você selecionar ele se lá na guia de cálculo você foi lá e selecionou que tinha aqui embaixo a guia rateio, colocou sim. Aí vai estar permitido você selecionar essa parte. Então, permitir informar datas nos lançamentos, considerar o período vinculado, considerar o dia X do mês para cálculo de competência do início do estágio. Aqui eu achei bem interessante, aqui, ó, discriminar a compensação de horas referentes à compensação do sábado e não permitir mais de uma determinada número informado aqui de estagiários, no caso de um serviço. Então, isso é bem bacana. E aqui tem as opções de calcular diárias, que seria considerar como remuneração, né, o contrato salarial ou os salários e adicionais. A gente vai estar falando meio rapidinho aqui, só um pouquinho mesmo, passando por cima, porque é bastante conteúdo, né? Então, aqui no quadro aqui do descanso semanal remunerado, vai estar informando também de acordo com as necessidades da empresa. Então, descontar as faltas do descanso semanal remunerado na competência da data da falta, ou na mesma semana que ocorreu então a falta, descontar as faltas conforme o dia de folga da jornada do empregado, não descontar o descanso semanal quando eles te recaírem em feriados. Isso aqui só vai estar possível fazer isso quando tiver sendo marcado lá os dias, as férias, certinho, os dias de folga, lá na guia de férias que a gente vai ver mais pra frente. Mas isso aqui a gente vai preenchendo conforme mesmo é determinado pela empresa. E aqui na próxima guia temos salário família, que também é basicamente a mesma coisa. Não calcular salário família para empregados domésticos durante o período de licença maternidade. Selecionar aqui também calcular salário família, mesmo que os descontos sejam maiores que os proventos. Ou seja, para que o benefício ele seja pago pela Previdência, não seja descontado mesmo que o empregado tenha o saldo zero ou negativo. Calcular salário família durante
durante afastamento, justificado, pagar diferença de salário família, isso aqui tudo são possíveis, isso aqui tudo deve ser preenchido para o cálculo. Bom, aqui também a gente tem uma outra parte bem extensa, que daí vai entrar os encargos. Aqui a gente vai estar informando a alíquota de INSS autônomo cooperado conforme o ato declaratório, né, de 2017. Então a gente vai colocar ali a alíquota, no caso ali eles colocaram de 20%. E aí a gente vai selecionar as opções, então, para cálculo conforme o vigor da empresa e tal. Então, calcular contribuição sindical com base na remuneração do mês anterior para comissionado. Calcular a contribuição sindical sobre as médias das férias do empregado comissionado. Calcular contribuição sindical com base na remuneração do mês anterior para a profissão de a lista variável. Isso aqui tem que estar lá marcado com a opção com o professor, tá? Lá antes, quando a gente já tinha falado nos slides anteriores. Calcular a contribuição sindical para empregado categoria horista com base de 30 dias. Calcular carnê-leão. Aqui um outro que eu achei bem interessante, essa parte aqui, ó, que deve ter um pouco mais de atenção. Calcular imposto de renda retido na fonte para contribuinte autônomo do condomínio edifício. Realizar o rateio de encargos proporcionalmente ao valor de cada serviço, calcular os encargos da hora de repouso indenizado e calcular encargos de INSS integralmente nos meses de início e retorno do afastamento para o contribuinte. Aqui no caso, se você selecionar essa parte, você vai clicar nos 3 pontinhos e ele vai te levar a esse daqui. Que daí você vai selecionar os afastamentos que devem ser considerados. Auxílio doença superior a 15 e 30 dias, licença maternidade para adoção, enfim, são esses daqui, né, os principais. Calcular INSS de férias utilizando o valor de outras bolsas, encargos de multa e estabilidade, calcular INSS sobre 13º proporcional em que a empresa era simples nacional no calendário e assim por diante. E aqui a gente vai para a próxima, então, que é a rescisão, que também vai estar abrindo ali 2 guias, geral e data de pagamento. E a gente vai estar falando ali sobre a geral a princípio. No caso ali, ele vai estar mostrando ali os tipos de cálculo que você vai estar preenchendo. Cálculo de proporcionalidade na rescisão conforme do mês. Aqui você vai ficar então habituado. Se lá nos parâmetros da guia geral e no cálculo você foi lá e marcou como cálculo de proporcionalidade sempre nos 30 dias. E cálculo proporcional na rescisão sempre 30 dias. Aqui vai ser, se você tiver marcado lá, conforme dias do mês, vai estar disponível. Então, não considerar o valor de aviso prévio indenizado para o cálculo de salário família, calcular multa e estabilidade para colaboradores que pediram demissão em um período de estabilidade por acidente de trabalho, calcular indenização adicional na rescisão do trabalhador temporário e assim por diante. E aqui a data de pagamento. Então, a gente vai selecionar conforme então for trabalhado, exigido ali pelo funcionário. Então, utilizar sábado como dia útil para pagamento de rescisão. Para que o dia de sábado ele seja computado como um dia útil para pagamento, né? No caso, ele deve ficar atento, né, com essas pessoas que guardam os sábados, né, e tudo igual a minha religião é assim. Então, já não marcaria esse dia. Aí, antecipar a data de pagamento do contrato antecipado pelo empregador, gerar a data do pagamento de rescisão pelo motivo 43, que é a extinção e término de contrato de estágio, no 10º dia útil, contado a partir da data de demissão. Prorrogar a data de pagamento de rescisão para o próximo dia útil, quando essa recair em sábado, domingo ou feriado. E aí a gente também tem a próxima guia, que é afastamentos, né? Depois que sai de rescisão, geral e data de pagamento, a gente vai para afastamentos. E aqui ele vai ser considerado, então,
todos os afastamentos ali para que possa ser considerado na folha de pagamento. Então, considerar os dias afastados durante o contrato de experiência para dilatar o limite do término do contrato. Se esse primeiro ele for considerado, você vai clicar aqui, ele vai abrir uma janela com vários tipos de afastamento que é permitido ali, que existem, né? Para dilatar esse limite do término do contrato de experiência, igual serviço militar, afastamento de trabalho por conta de acidente, auxílio doença, licença paternidade, aposentadoria de invalidez, cárcere, enfim, todas essas coisas. Aí também, continuando, você vai considerar os outros tipos, né? Então, considerar para o novo afastamento, mesma doença, assistências médicas utilizadas para o primeiro afastamento, não calcular a diferença de rúbricas com base de cálculos, de cálculo salário quando houver alteração salarial retroativa a período em que o empregado esteve afastado por doença, para que não seja calculadas as diferenças salariais no período que ele ficou afastado por conta da doença. E ali a gente vai colocando ali, né, todas essas possibilidades, a gente vai selecionando. Saindo então daquela guia, né, que a gente estava de opções, a gente parte para a data de pagamento, que vai ter ali os empregados, né, que vai abrir essas três áreas, empregados, estagiários e contribuintes, e ali vai abrir geral e 13º. Então, vamos ali para a folha mensal dentro da guia geral. Ali você vai estar colocando o mês do pagamento, a forma do vencimento, ou seja, dias úteis, último dia útil, enfim, essas formas, o total de dias e se vai ser antecipado o pagamento quando a data do pagamento cair no sábado. A mesma coisa para as outras formas. Então, o mês do pagamento do adiantamento, a forma de vencimento, né, dias corridos adiados, igual está aqui, o total de dias e se vai antecipar se cair no sábado. Mesma coisa com a participação de lucros. Mês referente ao pagamento dos lucros, forma de vencimento e total de dias. E aí a gente vai para o 13º, que vai ser também a mesma forma. Então, mês do pagamento do adiantamento 13º, forma de vencimento desse adiantamento, total de dias. Aí aqui a gente observa que não tem essa possibilidade de antecipar caso caia no sábado, né? 13º, competências diferentes de dezembro, então mês do pagamento, forma de vencimento, total de dias. É a mesma coisa aqui do 13º integral. Bom, aqui eu já passei para o próximo passo, porque no slide anterior vai funcionar da mesma forma para os estagiários e para os contribuintes. Vai abrir lá as duas janelas, né, para você estar preenchendo conforme a data, antecipação de sábado, enfim. Só que nos contribuintes ele não vai abrir aquela aba especial para o 13º. Vai ter só a primeira aba, mas acontece tudo de forma igual. Então, a gente já passa ali para o aviso prévio, né, que é com base na Lei 12.506 de 2011, no caso ali de demissão do funcionário. Então, você coloca o início do cálculo proporcional a essa demissão, né? Então, a partir do primeiro ano do trabalho completo, você adiciona mais 3 dias de aviso prévio para cada ano que ele é trabalhado concluído. Então, se for 2 anos, depois de 2 anos de trabalho concluído, você vai colocar mais 3 dias de aviso prévio. Motivos de demissão, ali você vai preencher, né, todos, ou às vezes demitido sem justa causa e por rescisão por contrato entre as partes, ou somente demitido sem justa causa ou rescisão contrato interminente, e assim você vai selecionar aqui nessa guia. Então, considerar a projeção do aviso prévio indenizado como dias trabalhados, coloca se você for considerar, e coloca aqui se você não for considerar na contagem de avisos indenizados 13º e das férias.
E aqui a gente já parte então, né, termina essa parte do personaliza e a gente vai para a guia de informações. Aqui você vai estar colocando as informações conforme igual exemplos aqui, né, produção rural, comercialização da produção rural, aqui adquisição, né, tomador de serviço, prestador de serviços, recursos destinados a clubes de futebol, clubes de futebol. Então, ali você vai preencher todos da mesma forma. Então, lançamento das notas fiscais, você vai estar colocando pelo modo de nota fiscal, pela escrita fiscal, para que todos os lançamentos, né, todas sejam lançadas ali as notas fiscais através do módulo de domínio da escrita fiscal, ali todos importados. Ou se você pode colocar também pelo módulo da folha, que vai acontecer a mesma coisa. Você coloca ali a partir da data que a empresa ela adquire, então, esses produtos rurais, e vai permitir ali reportar notas fiscais com CPF na comercialização de produção rural PJ para CFIP. Aqui tá pequenininho, não deu muito para ler. E ali você vai estar preenchendo também conforme a empresa ela possui essas atividades, vai estar preenchendo desse jeito. Continuando aqui, então, finalmente, né, saindo da guia geral e partindo para a guia regime, aqui a gente tem a vigência, que você vai colocar ali a vigência da competência do início, né, da vigência daquela atividade. E a descrição, você vai colocar ali uma breve descrição da nova vigência já cadastrada. E aqui a gente parte, então, para a guia geral ali dentro. Aí tem essa parte aqui do regime, que você então vai selecionar qual regime que corresponde da empresa. Aí esse Simples Federal, então, você vai estar colocando a opção correspondente para o cálculo, né, do Simples Nacional até esse mês. O Simples Nacional ali você vai estar colocando também conforme o enquadramento da empresa nesse regime. E aqui a gente pode estar clicando nessa partezinha aqui, que ele vai estar te mostrando também uma tabela, né, com vários tipos ali de conteúdos contábil e tributário para estar te ajudando nessa parte de você saber qual é o enquadramento da sua empresa. E também se possui INSS na empresa sobre a receita bruta. Aqui também tem essa opção, né, de você estar analisando conforme o conteúdo contábil tributário para você fazer essa pesquisa. E daí você vai selecionar se a empresa ela contribui com o PIS ou não. E se ela contribui, você vai preencher ali conforme o percentual vigente e calcular o valor de PIS na competência da data do pagamento das férias, no caso, se esse for o caso da entidade. Precisando fazer uma nova vigência, você vai clicar aqui e se precisar excluir, você exclui aqui. Quando você seleciona, né, essa parte se você coloca sim, que possui INSS da empresa sobre a receita bruta, aí ele fica então disponível essa outra aba aqui, que é o INSS sobre a receita bruta. Então você vai preencher ali no quadro geral a atividade, se é indústria, se é comércio e demais ali. Aí depois você vai preencher a empresa, se ela é exclusivamente prestadora de serviços TI e TIC. Somente é possível se na atividade aqui ele tiver como opção de serviço e se a empresa possui exclusivamente atividades relacionadas. Então, você vai colocar ali se sim ou se não. Ali só vai aparecer isso aqui também se a atividade aqui tiver como indústria ou comércio. E a alíquota aqui da receita não relacionada
quando inferior a 5% da receita total. Ali você vai clicar e vai aparecer um quadro ali com várias alíquotas possíveis para colocar ali. O 13º salário, se você vai utilizar o percentual da receita bruta acumulada na competência de novembro para o cálculo do INSS, empresa sobre 13º quando calculada a folha de 13º integral em novembro. Então, para que seja considerado o percentual da receita bruta acumulada na competência de novembro para o cálculo do INSS da empresa sobre o 13º quando for calculado na folha. Então, você seleciona essa parte. E no 13º em recessão. No caso, você vai selecionar essas opções aqui e sempre estar atento para não cometer nenhum erro, mas caso cometer é só excluir a vigência e começar novamente. E temos aqui o próximo, que é a guia de arredondamento. Aqui você vai definir quais são os tipos de folhas que serão utilizados no processo de cálculo ou arredondamento. Então, você vai colocar ali quais empregados ali que vão estar utilizando desse arredondamento, se vai ser só os empregados, se vai ser os empregados estagiários, ou se vai ser só os estagiários, só os contribuintes, né? Então, você vai selecionar ali dessa forma. E depois ali a gente tem as configurações. Aqui é o tipo de folha, né, que vai estar sendo utilizado para o arredondamento. E aí você vai estar colocando, vai arredondar sim ou não? Então, todos que tiver sim, ele vai arredondar e ele vai fazer um desconto com base no arredondamento. Então, você vai colocar aqui, mensal, vai arredondar? Não, sim. Vai colocando o valor ali que vai ser arredondado e se vai descontar ou não, né? Então, você vai colocar, vai descontado ali esse arredondamento ou não. E também vai ter ali a forma, né, de desconto, que você vai ter as formas que vão ser descontadas, ou seja, tipo na próxima folha mensal calculada, se vai ser na folha mensal seguinte a competência do cálculo, se vai ser na próxima competência da folha mensal calculada. A gente também tem aqui na rescisão complementar, né, se vai ser descontada ali o arredondamento na rescisão complementar e assim por diante. Da mesma forma, você vai indo passando ali, vai colocando as definições conforme. E a gente vai para o próximo aqui, que é o adiantamento e ali as definições. Aqui a gente vai colocar ali o cálculo, né, que vai ter esse adiantamento ali com base no cálculo e onde incidirá. Então, se vai ser sobre o salário contratual, se vai ser sobre os salários e mais os adicionais, quais ali que vão estar incluídos nesse adiantamento, igual nos contribuintes, se vai ser os empregados e autônomos e assim por diante. Ali você vai colocar um percentual que vai ser utilizado para arredondamento e você vai estar marcando se você quer considerar para o empregado comissionado o valor pago da garantia mínima como esse percentual. E aqui você também tem a opção de você limitar as parcelas do adiantamento. Aqui, então, a gente vem para o próximo, que é proporcionalidade. Basicamente, você fazer esse adiantamento com proporção. Então, você vai selecionando ali quais guias que você gostaria que fosse feito esse cálculo por proporção. Nas férias, né, calcular adiantamento na competência das férias, aí você vai colocar considerar proporcionalidade aos dias trabalhados, você vai fazer esse adiantamento se o trabalhador tiver trabalhado na data do pagamento, você pode colocar se ele tiver trabalhado no mínimo tantos dias para fazer esse adiantamento, se não, não.
E ali também tem as outras opções, então calcular adiantamento da competência que houver afastamento por maternidade, adiantamento que houver outros afastamentos na competência de admissão, que funciona basicamente da mesma forma. E a gente pula aqui então para o 13º salário. E ele abre duas guias, que vai ser a geral e 13º adiantamento. Ali, no caso, você vai estar selecionando todas as formas que você quer que ele vai calcular no todo o processo de cálculo do 13º. Então, você vai estar colocando ali, descontar faltas automaticamente dos dias que foram faltados, pagar adicionais, pagar médias das horas trabalhado, considerar o mês de admissão no cálculo, mesmo que o empregado ele trabalhou menos de 15 dias no mês da admissão, então você vai estar selecionando todas as opções aqui conforme você quer. Então tem que ler com muita atenção e selecionando para que não haja nenhum erro. E o 13º de adiantamento. Então você pode colocar ali marcando o percentual que você gostaria que fizesse de adiantamento. Se você vai permitir mais de um adiantamento do 13º, e você pode também estar limitando o total de parcelas ali no 13º salário integral. E você também vai estar selecionando algumas outras coisas que você gostaria que fosse lembrado. Calcular adiantamento do 13º na folha mensal, pagar adiantamento até dezembro para empregados admitidos no ano, e segue dessa forma. E aí a gente pula para a próxima parte, que são as férias. As férias, no caso, ali abre 3 abas, que a primeira é geral. Você vai estar selecionando ali tudo que você gostaria que fosse lembrado ali para você, que recebesse mais atenção no cálculo ali das férias. Então, seria descontar as faltas, se você quer que desconte as faltas noturnas, suspensas, informar a data do lançamento das faltas. Aqui você pode estar considerando os dias afastados no período concessivo, para limitar o período de gozo. Clicando ali nesses 3 botãozinhos, ele vai, nessa reticência, ele vai estar abrindo como se fosse uma tabela com vários tipos de afastamentos que seriam considerados nesse trâmite, que seria acidente de trabalho superior a 15 dias ou 30 dias, aborto não criminoso, licença maternidade, licença sem vencimento, serviço militar, enfim. E, continuando da mesma forma, calcular a contribuição sindical nas férias se o empregado gozou no mínimo de tantos dias, considerar os meses de contagem do período de afastamento e não considerar os dias afastados para dilatar o período aquisitivo do aprendiz. E ali, sempre que você vai estar clicando nessas abinhas, ele vai estar mostrando ali uma tabela de opções que você pode estar observando ali dentro para ver se encaixa. O próximo, então, seria a guia Opções. Dentro dessa guia, também você vai estar selecionando todas as considerações que você gostaria que fosse utilizada, como calcular 1/3 de férias na licença remunerada. Aqui é algo que deve ser observado: calcular licença remunerada para empregado menor de 18 anos quando as férias coletivas não coincidirem. Aí você pode estar apertando nesses 3 pontinhos, que ele vai estar te mostrando uma janela que você pode estar selecionando os meses referentes às férias escolares dele. Pagar dia de gozo, residentes, calcular as férias com o valor do salário mínimo, o salário médio do período aquisitivo quando houver redução do salário, etc. E aqui a última parte, que seria a rescisão com o fim do vínculo empregatício. Então, calcular férias proporcional para rescisão com justa causa, se você não quer descontar as faltas sobre os autos das férias indenizadas, considerar os dias de aviso prévio indenizado para o cálculo das férias em dobro, e, por fim,
Na guia de contabilidade, então, vai estar abrindo mais 3 guias. Na geral, você vai clicar ali se você quer que ele gere, que o programa ele gere lançamentos contábeis para você. E daí você também vai poder estar selecionando se vai querer que faça isso com base no centro de custo, ou seja, por rateio. Vai colocar ali separadamente os lançamentos, né, por filiais, enfim. Se gerar os lançamentos, quais vai ser os nomes desses lançamentos, os tipos, as exportações, onde que você vai colocar, onde você vai exportar esse documento, se possui sociedade em conta de participação, e enfim. No próximo são as opções. Então você vai usar a mesma configuração se você quiser para a guia dessa folha, na que você usou na guia de rescisão e na guia de férias. As configurações ali também você vai poder colocar o tipo de cálculo, se vai ser os lançamentos vão ser feitos no final do mês, na data do início do mês, na data do pagamento da folha, enfim, tudo isso aqui ele vai ser registrado. Você vai selecionar conforme você quer que seja esse registro. As datas de lançamento do imposto de renda está retido na fonte de férias, se você vai querer isso que integre as suas férias na data do pagamento de férias, enfim. Tudo que você fizer, depois você vai estar clicando nesse botão gravar, que ele vai estar realmente guardando essa configuração para você. Aqui nessa guia de filiais ativas, ele vai estar mostrando então os eventos registrados pelas filiais. Lembrando que isso ele só vai ser possível se lá no slide anterior que eu mostrei, na opção de gerar lançamentos contábeis, você ter selecionado para fazer separadamente o lançamento por filiais ou por serviços. Aí ele vai estar mostrando aqui de forma mais clara. Por último, na guia honorários, você vai poder estar utilizando, importando a integração então do domínio folha e do domínio de honorários para que você possa reaproveitar alguns documentos ali. Ali, para você poder ter acesso a essas outras opções aqui, você vai ter que selecionar gerar variáveis dos honorários com o valor dos encargos. Na guia de escritório, você vai selecionar o escritório desejado e vai estar colocando incluir. A rúbrica, ali você vai poder estar colocando a rúbrica e o código, né, que foi faturado da rúbrica, a descrição dela, os encargos informados, a fatura com o contrato, se você quer que a rúbrica ela seja faturada junto com o contrato, se sim ou se não. E aqui você vai poder estar puxando aqui essa abinha, que ele vai estar te levando a outras partes aqui, né, que são essas que eu tô citando. E depois você vai poder estar clicando em gravar para salvar essas alterações realizadas, fechar para você fechar essa janela de parâmetros e social para você estar olhando novamente as informações geradas para o e-social e se você tiver alguma dúvida, está utilizando esse quadro aqui de soluções. Bom, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, deixa muito like, escreva nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o vídeo que vem.